No começo desse anime nós vamos conhecer uma deusa loira chamada Rizarte, que pra ficar mais fácil aqui eu vou chamar apenas de Riz. E ela tá recebendo uma missão muito importante dos outros deuses. Eles querem que ela convoque um herói para salvar o mundo do Rei Demônio. E até mesmo para ela que é uma deusa essa missão é bastante complicada. Considerando o mundo que ela tem que salvar, vamos dizer que essa é uma missão de rank SS. E assim sendo, ela precisa convocar um herói da Terra para salvar os mundos ameaçados pelo Lorde Demônio. E aí a gente vê ela folheando os arquivos de herói para escolher qual vai ser o certo para essa tarefa tão difícil. E ela então finalmente encontra informações sobre um herói chamado Seiya, que ele tem altas estatísticas de habilidade. E então ela, sem pensar muito, o convoca para o Reino Divino. E ao ver a aparência do Seiya, ela pensa que ela estourou porque o cara parece ser muito fibrado. E depois disso a Riz rapidamente recupera a compostura e explica toda a situação para o Seiya. E depois de ser instruído pela deusa, o Seiya abre com sucesso seu menu de status. E aí nesse momento a Riz abre o seu portal para enviar o Seiya para salvar o mundo. No entanto, o Seiya quer pelo menos um pouco de tempo para treinar antes de salvar o mundo. E a Riz logo fica chocada ao descobrir que o Seiya está sofrendo de uma doença excessivamente cuidadosa. Ele é extremamente delicado e cuidadoso com tudo. E a Riz então prepara a Seiya com alguns bolinhos de arroz para aliviar a sua fome após o treino. Uma deusa literalmente cozinhando para ele. Porém o Seiya suspeita que os bolinhos de arroz têm algum veneno. Então antes de ele comer ela tem que experimentar primeiro. O cara realmente é extremamente cuidadoso. A Riz então dá uma espécie de sino ao Seiya para anunciar quando ele vai estar pronto. Mas ele acredita que aquele sino na verdade é uma bomba relógio. E aí 4 dias depois, quando finalmente tocou o sino, a Riz nem acredita e tá toda empolgada. E aí quando ela entra ela fica hipnotizada pelo corpo fibrado do Seiya, o que faz com que ela tenha uma hemorragia nasal, o que é quase um sinal de que o anime vai ser engraçado. E a Riz fica surpresa ao descobrir que o Seiya chegou ao nível 15 apenas fazendo flexões. E ela rapidamente abre o portal para enviar o Seiya para o mundo de classe S. Eles então se teletransportam para a cidade inicial dos novatos. E ao ver os aldeões, o Seiya pensa que eles são monstros disfarçados de humanos, sempre muito cauteloso. E a Riz então leva ele até uma loja de armas para comprar alguns equipes. E ele exige pelo menos 3 conjuntos de armadura para o caso de armadura ser danificada. Porém o Seiya sente que ainda assim tudo isso não é suficiente. Então ele compra mais 30 bombas de fumaça e 15 ervas medicinais. E bem, depois disso eles finalmente saem da cidade e logo de cara eles trombam com o Slime. E mesmo que o Slime seja um monstro de baixíssimo nível, o Seiya ainda usa toda a sua força para derrotá-lo exageradamente. E mesmo quando o Slime é finalmente destruído, ele continua usando as suas habilidades mais fortes, só para ter certeza de que ele realmente foi de base. E aí de repente um dos 4 reis celestiais das forças do Lorde Demônio, chamada Makima, aparece de repente. E ela simplesmente previu a chegada dos heróis, então ela foi até ali para já acabar com eles. E a reação do Seiya quando ele vê a Makima é a melhor possível, porque ele sai correndo dali deixando a Riz para trás. E aí ele então começa a jogar bombas de fumaça em Makima para bloquear a sua perseguição. E ele diz para Riz abrir um portal para ele escapar dali. E aí quando eles retornam ao mundo divino, o Seiya diz que precisa de mais treinamento para derrotar a Makima. E depois de 2 dias a Riz ainda não tinha nenhuma resposta sobre o treinamento do Seiya. E ela vê que enquanto isso a Makima tá atacando a cidade que eles estavam antes. E ela então anuncia que se eles não aparecerem a cada 10 minutos ela vai acabar com um aldeão. A Riz então vai até o Seiya e pede que ele tome vergonha na cara e vá salvar os aldeões. Porém ele recusa isso porque ele ainda não fez completamente o seu treinamento. E ver o atraso do Seiya deixa a Riz completamente irritada. E ela logo chama o nosso herói de covardão. Porém o Seiya então refuta ela dizendo que se ele perder a vida, não apenas aquela cidade vai ser destruída, porém o mundo inteiro também vai ser governado pelo Lorde Demônio. Afinal de contas ele é o tal do herói escolhido, né? E logo em seguida o Seiya veste a sua armadura e se prepara para ir até a casa da Makima. A Riz fica surpresa ao ver a rapidez com que ele subiu de nível em tão pouco tempo. E nesse momento Makima está prestes a derrotar todos os aldeões. E felizmente o Seiya aparece a tempo de resgatá-los, com a sua incrível habilidade Airblade. Makima também fica surpresa ao ver a nova força do protagonista. Então ela decide usar toda a sua força agora para lutar com ele. Ela usa o poder das trevas para se transformar em um touro gigante. E a Makima imediatamente corre para atacar o Seiya e cria uma explosão extremamente poderosa. Porém, inesperadamente o seu soco é bloqueado por Seiya com muita, mas muita facilidade. E acontece que o Seiya desbloqueou agora uma nova habilidade, que permite gerar informações estatísticas falsas. E para vocês entenderem, nesse nível que ele está agora, a força dele poderia ser até 10 vezes mais forte
forte que a da Máquina. E aí a garota demônio então volta para o céu e cria um raio de energia para destruir toda a cidade. Ela estava tentando evitar o protagonista a todo custo, porém o Seiya desbloqueou uma habilidade de voo, então ele saltou para detê-la. Agora ele usa sua habilidade Phoenix Drive, que ele acabou de aprender, para cortar ela em pedaços. A Riz corre para abraçá-la e também dá uma boa olhada no corpo fibrado. E bom, mesmo que a Máquina tivesse ido de base, o Seiya ainda tinha que destruir cada célula dela. Afinal de contas, vocês sabem, ele é extremamente cauteloso. Então ele usa feitiços poderosos para atacar as cinzas da Máquina. A Riz pensa que o Seiya está pronto para ir para a próxima cidade, mas do nada o cara fala que quer voltar ao mundo divino para continuar treinando. E aí a Riz então vai até Eriador reclamar do treinamento constante do Seiya. O cara é viciado em ficar fibrado, e ela por outro lado só quer completar essa missão o mais rápido possível, porque assim ela vai se tornar uma grande deusa como Eriador. E enquanto elas conversam, o Seiya surge ali sutilmente, e a deusa Eriador não consegue esconder a sua surpresa ao vê-lo. E o Seiya diz que mesmo que ele tente continuar fazendo flexões, ele não vai mais conseguir aumentar o seu nível, e agora ele não quer derrotar os monstros porque ele acha que é muito arriscado. E depois de ouvir a explicação dele, a Eriador sugere que ele treine com os deuses no reino divino, e em seguida ela leva ele para conhecer a lâmina divina Cerseus para treinamento. E Cerseus diz que seu treinamento é muito duro, porém o Seiya não se preocupa com isso e o incentiva a evitar perder tempo. E aí no primeiro dia o Cerseus diz que o Seiya é uma pessoa talentosa, porém como ele também é muito cauteloso, vai demorar muito para que ele chegue até o seu nível. Foi o que ele disse inicialmente, só que logo no dia seguinte ele começou a ficar empolgado ao ver o progresso do Seiya. Na verdade acho que assustado é mais a palavra do que empolgado. Agora no terceiro dia o Cerseus começa já a ficar tenso, porque nem ele mesmo já é páreo pro Seiya naquele momento. E então no quarto dia literalmente a Riz vê o Cerseus escondido na praia, porque o Seiya fez o deus treinar tanto freneticamente que agora ele acabou se tornando pelo menos 3 vezes mais forte que o Cerseus. E aí quando o Cerseus vê o Seiya chegando perto dele, ele começa simplesmente a entrar em pânico e joga sua espada no mar, e ele jura que nunca mais vai tocar em uma espada em sua vida. Em seguida, Gadash Ishtar diz que a próxima cidade para onde eles vão está em perigo, então ela quer que a Riz e o Seiya vão para lá imediatamente, e dessa vez ela tá levando também 2 pessoas para apoiá-los. E logo depois a Riz se desespera ao ver o Seiya batendo no Cerseus sem parar, e depois disso ele tá finalmente pronto para ir embora dali, porque agora ele acha que não pode mais aprender mais nada com aquele deus fracassado. E aí quando eles chegam à cidade, eles então veem que os moradores estão fugindo, e isso se deve ao fato que a cidade está prestes a ser atacada por um exército de lordes demônios mortos-vivos. Então o Seiya quer comprar água benta para poder purificá-los, e ele quer comprar pelo menos 1000 garrafas de água benta, o que deixa até mesmo a deusa Riz, que deve adorar água benta, muito surpresa. E seguindo as orientações que eles tinham recebido, eles então vão para a igreja para encontrar Ilu e Mesh, meio dragões que foram enviados por Ishtar para apoiar o Seiya. E o Seiya derrama água benta na cabeça do sacerdote para verificar se ele realmente é humano. Parece exagero, né? Mas inacreditavelmente o exagero fez sentido, porque o sacerdote realmente não é humano. Ele de repente se transforma num morto-vivo e deixa todo mundo em pânico. Porém, antes que o morto-vivo pudesse fazer qualquer coisa, o Seiya cortou ele em pedaços. No entanto, o Seiya ainda limpa o cadáver deste morto-vivo com feitiços destrutivos, deixando toda a igreja em ruínas porque ele é muito cuidadoso. E o Seiya então continua derramando água benta em todos para verificar se eles são mortos-vivos ou não. E aí do nada ele fala que ele não precisa do apoio que mandaram pra ele. E o Mesh então fica irritado por ser desprezado pelo Seiya. Aí os guardas informam que um exército de mortos-vivos totalizando cerca de 10.000 está prestes a atacar a cidade. E quando eles descobrem que o Seiya é um herói, eles então se ajoelham para implorar que ele salve a cidade. O Seiya diz que irá destruir aquele exército de mortos-vivos sem a ajuda de ninguém. Porém a Riz imediatamente começa a segui-lo porque ela não quer ser uma pessoa inútil. No entanto, não importa o quanto ela tente, ela não consegue acompanhar a velocidade do Seiya. E ele, percebendo que a Riz está voando muito devagar, retorna para puxar a Riz para longe, o que deixa ela literalmente toda despenada, coitada. E aí ao ver o exército de mortos-vivos, o Seiya decide destruí-los com um feitiço poderoso. E Riz fica surpresa ao ver o Seiya invocar um meteorito gigante do nada. E aí uma colisão atinge o solo, fazendo com que todos os mortos-vivos evaporem instantaneamente. E aí alguns dias se passam e a gente vê que o Seiya forja com sucesso uma espada poderosa usando a sua habilidade de fusão. E a Riz fica então chocada ao perceber que o Seiya usou o seu cabelo para forjar aquela
aquela espada. E logo em seguida uma pessoa misteriosa envia um espelho para o Seiya, e eles entram em pânico ao ver o Mesh amarrado, e o Seiya, como sempre, segue muito fibrado. Mas enfim, acontece que um dos 4 reis celestiais, chamado Death Magic, capturou o Mesh para se vingar do seu exército de mortos-vivos. E eles acham que o Mesh realmente ajudou em alguma coisa. E todos nesse momento só podem ver o Mesh através desse espelho. Eles então não podem ir até lá resgatar o Mesh. E aí o Seiya então dá um corte no espaço para tirar um dos braços do Death Magic. Cara, ele simplesmente deu um corte no espaço. Ele deu uma Sukuna do nada. E agora o Death Magic está simplesmente em pânico. E o Seiya então pede a Riz para trazê-lo de volta ao reino divino. E ele pede a deusa Ishtar que o leve ao covil do Death Magic para resgatar o Mesh. E assim que ele chega até a casa do Death Magic, o Seiya simplesmente dispara no rosto contra ele com uma bola de fogo gigante. Mas o Death Magic ainda está ileso graças à barreira protetora que era resistente à magia de fogo. O cara tinha uma barreira protetora, muito roubado. E o Death Magic então responde isso invocando um demônio de fogo de alto nível que faz com que todos entrem em pânico. E como o atributo do Seiya também é do tipo fogo, ele não sabe como ele vai derrotar esse demônio. No entanto, o Seiya ainda ataca o demônio com uma poderosa onda de choque. E de repente então o Seiya invoca um punho que faz com que o demônio invocado seja congelado imediatamente. Acontece que o Seiya criou uma pulseira mágica que permite ao usuário usar o atributo gelo. Ele até cria muitas pulseiras mágicas com atributos diferentes, como trovão, terra, água e outros. E logo depois o Seiya destrói o demônio Death Magic, fazendo isso agora com um único golpe. E ele então continua a lançar feitiços poderosos para destruir o Death Magic. E após retornar à pousada para descansar, o Mesh então admira a verdadeira força do Seiya. O Seiya decide deixar que esses 2 garotos fracos carreguem a sua bagagem, o que deixa eles bem felizes. E a Riz quer que todos vão para a próxima cidade, porém o Seiya quer voltar ao mundo divino para continuar treinando. E dessa vez ele quer encontrar um cara para treinar com ele, e também com seus novos capangas. Quando eles retornam, a Riz fica chocada ao perceber que o Cerseus, depois de ter sido humilhado pelo Seiya, agora está praticando para fazer bolos. Ele até desistiu de ser espadachim depois de tanta humilhação na mão do Seiya. E o Cerceu ouve o Seiya mencionando o treinamento, e só de ouvir ele mencionar isso deixa ele em pânico. E dessa vez o Seiya quer que ele treine o Mesh. E quando o Cerceu descobre que o Mesh é mais fraco que ele concorda alegremente em treiná-lo. E em seguida eles pedem pra deusa Estia ensinar um pouco de magia pra Lulu, porque não basta ser fofinha, tem que desempenhar algum papel. E em seguida o Seiya vai ver a deusa da guerra, que é a deusa mais estranha de todas. E ela está forjando uma espada, então ele quer que ela ajude ele a melhorar a sua espada, pois isso vai ajudá-lo a melhorar também as suas habilidades. E bom, no primeiro dia ela tava toda estranha, agora no segundo dia ela já mudou e parece até uma garota fofa. E alguns dias depois, finalmente todo mundo termina os seus treinamentos. E aí quando eles estão prestes a ir para outra cidade, a deusa da guerra, Danella, quer ir agora com o Seiya. Ela até passou 5 horas fazendo um bolo pra ele. No entanto, o Seiya friamente diz pra ela que não quer o bolo e que ele parece nojento. E aí quando a Danella é criticada pelo Seiya, ela fica com tanta raiva que começa a atacar todos ao seu redor. O Seiya não dá a mínima pra aquilo e pede pra que todos ignorem e vão para a próxima cidade. E Lulu e Mesh agora querem lutar para testar as suas novas habilidades após o treinamento. E o Seiya então invoca uma fênix de fogo que pode destruir automaticamente todos os inimigos. E isso porque ele acha que é mais seguro deixar a fera invocada resolver do que ele. E bom, ele não tá totalmente errado sobre isso, né? E logo depois disso, seguindo as instruções de Mark, todos vão para uma caverna que leva à Vila do Dragão. E eles vão até lá porque eles receberam a informação que a Vila do Dragão está com a posse de uma espada lendária que teria poder o suficiente para acabar com o Rei Demônio. E chegando lá, então o Seiya usa a espada eterna dele para destruir a porta da Vila do Dragão. E uma vez lá dentro, eles são levados ao encontro da grande mãe dos dragões chamada Lévia. E Lévia percebe que Mesh e Lulu também são dragões. Então ela usa seus poderes para desbloquear a habilidade de Mesh de se transformar em um dragão. Mas todos entram em pânico ao saber que Lulu terá que se sacrificar para se transformar em uma espada sagrada. Lévia então revela que Lulu é uma espada sagrada reencarnada como um dragão. E isso é tão importante porque a situação nesse momento está crítica. O Lorde Demônio agora ocupou com sucesso 70% do mundo. Então a Lévia quer que a Elelu se torne rapidamente a espada sagrada para derrotar o Lorde Demônio. Elelu e os outros ficam muito chateados ao saber que ela vai ter que ir de base. E aí naquela noite os dragões realizam um banquete em preparação para o ritual. E a Elelu então é colocada diante de um abismo. E ela tem que pular para baixo para completar o ritual. E assim, quando ela for de base, o seu corpo vai se transformar em uma espada sagrada pro Seiya. E aí o Seiya, vendo aquilo que estava para acontecer com a Elelu, não aceita aquilo. Ele então começa a avançar e derrota os guardas para resgatar a Elelu. E ele
Ele então diz que ele não quer que a sua capanga se transforme em uma espada sagrada. Porém, a rainha lagartixa ainda quer que ela se transforme em uma espada de todo jeito. E no meio do caos que se forma, quando Mesh e Riz tentam salvar a Elelu, eles acabam caindo repentinamente. E isso acontece porque a verdade é que a rainha já tinha colocado veneno na comida deles antes. E logo todos ficam surpresos ao ver que o Seiya está ileso. E acontece que vocês já sabem, né? Ele é muito cuidadoso, então ele não comeu nada desde o início da festa. O cara tá certo o tempo inteiro, ele não cansa de acertar. Agora ele só come comida feita pela Riz porque ele sabe que pode confiar. E logo depois então a rainha se transforma em um dragão para atacar o Seiya junto com a Elelu. E as armas normais são incapazes de perfurar as escamas de dragão. Porém o Seiya, como era muito preparado, tinha uma espada apenas para derrotar dragões porque ele previu que isso aconteceria. E o Seiya então fere a rainha com um único golpe. Porém antes que o ritual pudesse começar, a rainha deu a Elelu um colar mágico. E esse colar vai ficar apertando a Elelu até ela ir de base. E para remover a magia daquele colar, o Seiya terá que destruir a rainha de uma vez. O problema é que ela está usando as suas habilidades defensivas absolutas contra os ataques do Seiya. E mesmo a espada eterna do Seiya não consegue penetrar em suas escamas. No entanto, logo a rainha fica em choque porque ela percebe que está sendo empurrada aos poucos para o abismo pelo Seiya. E aí ela volta para sua forma anterior para tentar atacá-lo com as chamas do dragão. E o Seiya então desfere 2 golpes em forma de cruz que a fazem cair no abismo de vez. Agora a Elelu não precisa mais ficar usando aquele colar. Ela está finalmente livre do colar mágico. E como resultado da queda da rainha, de repente ela se transformou em uma espada de aparência muito poderosa. Então o Seiya diz que aquela é a espada sagrada que ela estava falando antes. No entanto, quando eles deixam a Vila do Dragão, a Riz fala com o Seiya rapidinho em particular. E ela então admite que sabe que aquela espada não é a espada sagrada de verdade. E bom, a verdade é que o Seiya estava enganando todo mundo porque ele não queria permitir que a Elelu se transformasse em uma espada. Ele não gostou da ideia dela ter que se sacrificar. E logo depois disso, um grupo de soldados humanos está esperando pela equipe do Seiya. E a sua fortaleza, liderada pela general Rosalie, está sendo atacada pelo exército do Lorde Demônio. E então eles imediatamente procuram o herói Seiya em busca de ajuda. E assim sendo, o Seiya e os outros vão rapidamente para o campo de batalha para explorar o inimigo. E o inimigo terrível dessa vez é um exército enorme de moscas liderado por um general chamado Bilbub. Porém, eles ficam surpresos ao saber que o Bilbub tem uma velocidade de movimento extremamente alta. E enquanto isso, perto dali, o exército da Rosalie está atacando as moscas com arcos e flechas. Porém, elas conseguem se esquivar facilmente das flechas. E elas então correm para pegar todos os soldados de Rosalie no céu, onde depois de fazer o que querem, eles deixam eles caírem livremente no chão. No entanto, Bilbub recua porque seu objetivo é atrair o Seiya até ali. E agora o exército de Rosalie sofreu pesadas perdas após a batalha. E por conta disso, ela fica muito feliz ao ver que o grupo do Seiya chegou para lhe dar apoio. E ela então convida eles para ir até a sua fortaleza para discutir a estratégia para acabar com o exército voador. E ao longo do caminho eles descobrem que o pai de Rosalie é o rei daquele reino, e que ele tem a mesma força de um herói como Seiya. Porém, por algum motivo ele não pode lutar contra o Lorde Demônio. E tendo acabado de entrar na reunião, o Seiya está agora preocupado que o inimigo esteja espionando. Porém, depois de vasculhar todo o castelo, eles não encontraram nenhuma mosca sequer, literalmente falando nesse caso. E a Rosalie então pediu ao Seiya para atacar o covil do exército de moscas sem qualquer estratégia. Porém, o Seiya quer primeiro voltar ao reino divino para ser treinado, e depois ele volta para acabar com as moscas. E o Seiya mais uma vez é excessivamente sincero quando ele diz que ele acredita que todo mundo sob o comando da Rosalie vai de base porque ela é realmente uma grande incompetente. E após ouvir isso, a Rosalie fica com tanta raiva e está prestes a dar um tapa nele. Porém, o Seiya é mais rápido que a Rosalie e logo dá um tapa na cara dela. E ela fica com raiva e começa a rosnar como um cachorro após receber os tapas dele. Ai, ai, eu adoro o anime, não tem jeito, eu amo demais. E agora a Rosalie não tá nem aí que o Seiya é um herói, ela quer acabar com ele. Então a Riz é forçada a trazer o Seiya de volta ao reino divino para evitar que tudo fique mais problemático. E quando eles estão de volta ao reino divino, o Seiya pede pra Riz levar ele até o deus das armas, ou até o deus dos canhões, para que ele possa aprender como destruir as moscas. Porém, no reino divino tudo que existe são arcos e flechas. Não tinha nenhum deus como aqueles que ele tinha falado. E a Riz então pede a uma deusa chamada Midis, que é a deusa do tiro com arco, que ensine o Seiya suas habilidades com arco e flecha. E com apenas uma instrução, o Seiya é capaz de criar uma bola de fogo. E enquanto isso, a Riz leva Elelu e o Mesh para treinarem agora com Eriador. Eles estão basicamente seguindo os mesmos treinamentos que o Seiya seguiu. E quando eles encontram com Eriador, ela revela pra Riz que a Adenella tinha enlouquecido após ter sido rejeitada pelo Seiya. E depois disso, a Riz vai até a floresta para ver o treinamento
treinamento do Seiya. E a Denella então secretamente vai atrás dela e encontra o Seiya também. Ela quer acabar com o Seiya como vingança porque ele rejeitou o seu afeto. Porém, assim que o Seiya dá um tapinha na cabeça dela, ela rapidamente esquece tudo que ele tinha feito. E após treinar com Eriador, a Mesh é capaz de transformar parte do seu corpo no corpo de um dragão. E Elelu aprende a habilidade de acelerar ou desacelerar o objeto escolhido. Agora ela pode, por exemplo, usar essa habilidade de combate para aumentar a velocidade do Seiya. E tendo completado o treinamento, eles retornam rapidamente à fortaleza de Rosalie. Eles logo descobrem que ela entrou sozinha no covil das moscas. E diferente dela, o Seiya não quer ser tão afobado, ele quer ser mais cauteloso só pra variar. Então a ideia dele é basicamente destruir o Bilbub à distância. E aí corta a cena e vemos que nesse momento a Rosalie está também desafiando o Bilbub. E logo a Rosalie é carregada para o céu pelo demônio que pretende voar o mais alto possível para então soltá-la. E agora o demônio, vendo que a deusa e o herói estão ali, puxa a Rosalie para uma posição mais alta ainda. E ele pretende derrubar ela o mais rápido possível para que Riz não possa fazer nada para salvá-la. No entanto, antes que ele possa fazer qualquer coisa com a Rosalie, o Seiya atira uma flecha fazendo com que ele solte a sua mão. E nesse momento a Restart então encontra a brecha perfeita para salvar a Rosalie. Enquanto isso, o demônio agora acha que o Seiya está escondido nas nuvens. E o protagonista continua a atirar uma série de flechas em direção a ele. Porém, o demônio ainda consegue esquivar facilmente. E assim que ele vê o Seiya, o Bilbub então corre em sua direção para atacá-lo. Porém, de repente, vários pássaros mágicos aparecem e perfuram o seu estômago por trás. Acontece que o Seiya adivinhou que ele poderia errar o golpe. O cara é muito cuidadoso, então tinha um plano B. E assim ele aprendeu a habilidade de transformar flechas em pássaros, para atacar o alvo conforme a sua vontade. E mesmo que o Seiya tenha resolvido o problema e derrotado o demônio de uma vez por todas, a Rosalie ainda não gosta do método dele de batalha e acha que ele é um covarde. E o Seiya então diz que não se importa com os latidos dela. E enquanto isso, a Elelu e o Mesh querem derrotar as outras moscas para provar do seu novo poder. Porém, eles nem conseguem fazer isso, porque logo o Seiya começa a atirar flechas como uma metralhadora. E isso meio que acaba com todas as moscas instantaneamente. E a Rosalie então conta a todos que existe uma armadura divina guardada em uma vila de anões. E que para derrotar o Lorde Demônio, o Seiya precisaria também daquela armadura. Porém, quando eles chegam até o local, eles encontram a Vila dos Anões completamente destruída. E outro dos 4 reis celestiais estavam atacando a vila. E assim ele invoca um monstro e destrói a armadura divina, porque acredita que sem a armadura divina, o Seiya não será capaz de derrotar o Rei Demônio. E logo depois ele se sacrifica para invocar um deus da morte. E ao olhar para o Shinigami, eles não conseguem ler as suas estatísticas de força. O Seiya então tenta ferir o Shinigami, porém ele se recupera muito rapidamente. Então ele pede para Restart para abrir o portal para enviar todos de volta ao reino divino. Eles atravessam e eles pensam que estão seguros. Porém acontece que o Shinigami conseguiu seguir eles até o reino divino. E nesse momento então os deuses aparecem imediatamente para combatê-los. Porém todos eles são facilmente derrotados pela criatura. E agora o grupo do Seiya não tem escolha senão fugir da perseguição do Shinigami. E no caminho o Seiya pede para alguns deuses que parem o deus da morte. Porém todos eles acabam sendo derrotados. E aí enquanto eles estão correndo para a torre, eles encontram Valkyria, que é a deusa da destruição. E ela tá ali de boas fazendo uma pintura. E acontece que o Shinigami, enquanto estava caçando o Seiya, acaba destruindo a pintura dela. E isso deixa a Valkyria simplesmente furiosa. Agora ela corre para tentar dar um soco no Shinigami. E logo a Valkyria percebe que todos os ataques comuns não têm efeito contra o Shinigami. Então ela usa uma habilidade única dela chamada Portão de Valhalla para derrotar o Shinigami. E após o Shinigami ser selado no portão, ele então é destruído pelos espíritos que perfuram o seu corpo. E a Valkyria revela que essa habilidade tinha um custo muito alto, ela teria que entregar a vida dela em troca. Porém, como ela era imortal, isso não fez nenhuma diferença pra ela, então ela resolveu a situação de boa. Até nisso, o Seiya acabou sendo genial no final. E bem, o Seiya fica impressionado com esse poder, então ele pede pra Valkyria ensinar aquela habilidade pra ele. Ele acha que o poder do Portão de Valhalla pode ser muito útil contra o Rei Demônio. Porém, todos temam que o Seiya acabe perdendo a vida ao usar essa habilidade. Só que vendo a determinação do Seiya, a Valkyria concorda em ensinar a ele a técnica. E enquanto o Seiya está treinando na casa da Valkyria, Elelu e Mesh estão indo com Areador. E ela ajuda o Mesh a se transformar em um dragão por completo. E agora, tendo completado seu treinamento, eles retornam imediatamente ao reino do pai de Rosalie. E agora um dos últimos 4 reis celestiais está atacando a capital. No entanto, o pai da Rosalie, que é o rei daquele reino, consegue derrotá-lo com extrema facilidade. E com um único golpe ele consegue traçar todas as análises do exército do Rei Demônio. E todos então se perguntam por que alguém tão forte quanto ele não seria então capaz de derrotar o Rei Demônio também.
também. E logo todos ficam chocados ao vê-lo se transformar em um bebê de repente. E acontece que esse é o counter dele, toda vez que ele usa muito a magia o seu corpo encolhe. Então ele não pode deixar a capital para subjugar o Lorde Demônio, porque se ele fizer isso ele corre o risco de se transformar em um bebezinho no meio da batalha. E a Rosalie então conta a todos que uma vez o seu pai foi tentar derrotar o Rei Demônio e foi amaldiçoado depois disso. E foi depois desse ato que ele começou a se transformar em bebê vira e mexe. E logo depois todos vão até o pai de Rosalie para discutir um plano para conseguir derrotar o Rei Demônio. Agora os 4 reis celestiais são finalmente destruídos. Então o Seiya decide que chegou a hora de atacar a base do Rei Demônio. E enquanto eles conversam, de repente eles recebem a notícia de que o exército do Rei Demônio continua a atacar a capital. Então Seiya e seus 2 capangas têm que sair para lutar contra eles. Enquanto o Rei Bebê agora reinicia um passeio pelo templo. E o rei então diz uma informação bastante curiosa. Ele diz que toda vez que um deus imortal acabar perdendo a vida, ele vai renascer no reino divino. Enquanto o herói escolhido ele vai acabar renascendo no seu planeta natal. Isso aconteceria na teoria, porém ele informa que o Lorde Demônio conseguiu criar uma espada que derrotava até mesmo os deuses. E basicamente essa espada impedia qualquer um de ter uma ressurreição. E temos também a revelação que depois de ter derrotado o Lorde Demônio antes, o rei então se rendeu completamente ao Lorde Demônio. E agora ele usa a espada do Matador dos Deuses para criar correntes mágicas. Porém, assim que o rei está prestes a acabar com tudo, o Seiya aparece ali felizmente a tempo de salvá-la. E acontece que o Seiya está ali porque ele adivinhou que o rei poderia ter se submetido à vontade do Rei Demônio após ter sido derrotado por ele. Então por isso ele e os outros rapidamente retornaram para salvá-lo. E logo em seguida vemos que o rei toma uma pílula que ele recebeu do Rei Demônio para ficar mais jovem. E após ganhar novos poderes, o rei fica completamente apto a lutar no mesmo nível de um herói. E o Seiya então por outro lado remove todos os itens que ele acha que são desnecessários para aumentar a sua velocidade. Porém o rei ainda consegue acompanhar a sua velocidade de ataque. E o Seiya e o rei então decidem usar um golpe final para encerrar aquela batalha. E assim o Seiya apunhala com sucesso o rei no peito e derrota ele. E depois de ser derrotado, o rei agora volta para sua forma original, que era a forma de um velho. E vemos que a Rosalie fica muito decepcionada após descobrir que o seu pai tinha vendido todos os seus ideais para o Rei Demônio. Porém essa indignação dela não dura muito tempo porque logo o Seiya dá um tapa na cara dela. E ele então força ela a falar com seu pai uma última vez. A Rosalie então faz o que o Seiya disse e abraça o seu pai até que ele vá de base. E assim todos os cidadãos do reino agora realizam um funeral para o rei. E alguns dias depois o Seiya pede que seu grupo ande um pouco pela cidade para relaxar a mente. E todo mundo acha isso um pouco estranho porque ninguém nunca tinha ouvido o Seiya falar de outra coisa sem ser treinamento. Ele nunca falava coisas do tipo como relaxar. Mas enfim, naquela tarde isso vai mudar, então todos vão ao local de encontro para passearem juntos. Mas eles acabam ficando por ali muito tempo esperando sem ver o Seiya. E então eles começam a procurar pelo Seiya por toda a cidade. E agora a Riz está realmente muito preocupada com o Seiya. E ela então decide ir até o reino divino para pedir ajuda aos deuses. Ela quer qualquer ajuda para encontrar o Seiya. E aí o Ishitara então informa que o Seiya foi sozinho ao castelo do Rei Demônio. E ele fez isso porque ele não queria os seus amigos em perigo. E o Ishitara também disse que depois de derrotar a Rainha Dragão, o Seiya tinha atingido o seu último nível. Então ele aprendeu as habilidades de Deus quando ele sabia que não poderia ficar mais forte. E nesse momento temos outra revelação bombástica, pois a Eriadoa diz que também convocou o Seiya 100 anos atrás para ter resgatado um mundo de classe B. E na época ele tinha uma personalidade extremamente desleixada. Ele não era tão cuidadoso como ele era agora. O Seiya costumava antigamente atacar diretamente o inimigo sem nenhum plano. E embora ele estivesse muito ferido, ele sempre continuava a lutar contra o inimigo. E ela disse que um flerte do Seiya da época, chamada Princesa Tiana, ficava muito incomodada com o estilo de luta tão despreparado do Seiya, de só ir pra cima. E aí a gente fica sabendo que em uma batalha final contra o Lorde Demônio, o grupo do Seiya até conseguiu derrotar o Lorde Demônio. Porém eles não esperavam que esse demônio teria 2 vidas. E por estarem relaxados e não contando com o pior, todo o grupo do Seiya acabou sendo engolido. E nesse processo a Princesa Tiana, que estava grávida de um filho do Seiya, também foi de base. E depois de ouvir essa história, Rizart ficou de repente se lembrando que Tiana era sua vida anterior. Ou seja, em sua vida anterior ela era a mãe do filho do Seiya. Porém depois que ela reencarnou como uma deusa, todas as suas memórias anteriores acabaram sendo apagadas. Porém agora 100 anos depois, devido a alguma coincidência, a Rizart convocou o Seiya mais uma vez para se tornar um herói. E mesmo que as memórias do Seiya tenham sido apagadas, ele ainda sente que falhou com ela uma vez. Portanto, dessa vez o herói toma cuidado para não cometer os mesmos erros do passado. É
É por isso que ele se tornou tão cuidadoso. E agora a piada começa a fazer muito sentido. E depois de entender tudo, Rizart decide ir ao castelo do Lorde Demônio para ajudar o Seiya. Ele, Lu e Mesh também querem apoiá-lo de todo jeito. E a Rizart então abre um portal para levar todos para dentro do castelo do Rei Demônio. E quando eles chegam lá, o Seiya já está lutando contra o Rei Demônio. E eles então percebem que o Seiya está usando o portão de Valhalla para prender o Rei Demônio. E vocês lembram que a condição para conseguir usar essa técnica era um alto sacrifício, certo? Então depois de selar o Rei Demônio dentro do portão de Valhalla, o Seiya cai muito ferido. E a Riz então começa a chorar desesperada por ver o seu herói sofrer mais uma vez na sua frente. Agora ela não quer aceitar perdê-lo mais uma vez, então ela começa a usar todo o seu poder divino para curá-lo. E isso acaba dando certo, com todo o seu poder ela consegue salvar o Seiya. Só que acontece que o Rei Demônio de repente consegue escapar do portal de Valhalla. E aí mais uma vez, para salvar a todos, salvar todo mundo, o Seiya então usa o portão de Valhalla novamente. E dessa vez, depois de tudo, ele não tem mais escapatória. Ele então dá um abraço na Riz como se ele estivesse se lembrando de tudo e agradece ela. E depois disso, bem diante dela, ele vira poeira. Depois de perder o Seiya, a Riz fica completamente devastada. Ela revolta até o reino divino, porém não consegue parar de chorar. Mas logo ela é convocada para uma reunião onde a velha deusa fofinha diz pra ela que como o Seiya conseguiu salvar o mundo e foi invocado pela segunda vez, ela vai dar uma nova chance a ele e em breve ele vai ser reencarnado. Afinal de contas, ela sabe que pode precisar de um herói novamente em qualquer momento. E a Riz fica muito feliz ao ouvir aquilo porque até então acreditavam que ninguém mais poderia ser reencarnado. Ela então se emociona com aquela informação e assim encerra a primeira temporada desse anime. E bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque eu prometo te apresentar muito anime brabo, fechou? E agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!